E aí, palmeirenses, bora falar do Verdão? Fala, galera, terça-feira, dia de Copa do Brasil. Hoje tem bastante jogo aí da Copa do Brasil. Palmeiras joga somente amanhã contra o Ceará. Palmeiras viaja então lá para Fortaleza para enfrentar o Ceará, 7h30 da noite. Desejar boa sorte aí pro Verdão. E o Rômulo, né? Rômulo, que é um jogador do Palmeiras, está emprestado ao Ceará. Não vai poder jogar esse jogo, porque na cláusula lá tá no contrato que não pode enfrentar o Palmeiras. Então o Palmeiras já fez justamente isso daí, para não ter perigo, né, dos jogadores, dos nossos jogadores, jogar contra o time, né? E principalmente para não ter aquela lei do ex. E o Rômulo, então, é um jogador que vai ficar até o fim do ano emprestado ao Ceará. E o jogador já fez 15 jogos pelo time nordestino, mas a maioria ali atuando a partir do segundo tempo. Então é um jogador que está ainda se adaptando a esse elenco do Ceará. Palmeiras emprestou justamente para ter essa rodagem. Desejar boa sorte para ele, mas não vai enfrentar o Palmeiras amanhã, então. Vamos ver como que vai ser esse jogo da Copa do Brasil. Lembrando aí que é a terceira fase, Palmeiras joga fora. E depois, dia 22 de maio, Palmeiras enfrenta o Ceará no Allianz Parque. Após esse jogo aí, o Palmeiras vai ter aquela sequência novamente, né, de jogos fora de casa. Então, Palmeiras, depois desse jogo da Copa do Brasil, vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco pelo Brasileirão e depois vai até o Paraguai enfrentar o Cerro Porteño pela Libertadores. 3 campeonatos aí ao mesmo tempo acontecendo, Palmeiras viajando para lá e para cá. Acontece muito a questão do desgaste físico dos atletas. A gente já viu que o Palmeiras teve esse desgaste aí nos jogos passados, né? Principalmente contra o Bahia aí, o Palmeiras acabou perdendo esse jogo. Falar um pouco também a respeito do jogo contra o Bahia. O Abel não está tão preocupado com essa derrota. Ele já tinha feito um cronograma, né, de quantos pontos queria atingir até esse momento do Campeonato Brasileiro. E no cronograma dele estava 12 pontos. E o Palmeiras já tem 13 pontos. Então conseguimos passar esse cronograma que ele já tinha feito. Então já estava contando com alguma derrota nesse caminho. Infelizmente aconteceu dentro de casa, faz parte. Espero que não aconteça nos próximos jogos dentro do Allianz, porque esse ano, se eu não me engano, a gente perdeu 3 vezes, né? Foi pro Novo Horizontino, pro Corinthians e pro Bahia. Perdemos essas 3 vezes no Allianz Parque. E tem notícia boa também, né? Tem jogador voltando aí de lesão, já está naquele processo, né, de trabalho com bola. O Mike e o Murilo pode estar voltando então pro próximo fim de semana, pode estar à disposição aí do Abel Ferreira. E o Rafael Veiga já pode estar disponível aí contra o Ceará amanhã, mas acredito muito que não vai entrar nesse jogo. Eu acho que a comissão técnica vai dar uma segurada, principalmente para evitar, né, de ter aquela nova lesão. E eu acho que o Rafael Veiga não vai fazer tanta falta para esse jogo contra o Ceará. Acredito que dá para dar uma segurada, dá para dar um pouquinho mais de tempo para ele se recuperar e no fim de semana já estar disponível aí para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão. Lima, capital do Peru, vai ser a sede da final da Libertadores 2025. É a segunda vez que eles vão sediar essa final. A primeira foi em 2019, na final do Flamengo contra o River Plate. Nessa ocasião aí o Flamengo acabou sendo campeão, né, da Libertadores. E agora, então, pela segunda vez, a capital peruana vai ser sede da final da Libertadores, lá em Lima, né? Lima, no Peru. É isso aí, galera. Vamos ver se o Palmeiras, quem sabe, né, consegue chegar até a final da Liberta. Espero que consiga sim, velho. O Palmeiras tá encaminhando, tá 100% na competição. O time do Abel se mostrando muito comprometido com a Libertadores. Então já conseguimos 3 vitórias. E o próximo jogo aí vai ser contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. Espero que o Palmeiras consiga mais uma vitória fora de casa. E foi divulgado o balancete do Palmeiras aí no início do ano de 2025, né? Palmeiras tinha uma previsão para ser aproximadamente 14 milhões de reais de receita. E no início do ano, né, janeiro e fevereiro, teve uma receita aí de 275 milhões de reais, onde a maior parte veio por negociações de jogadores, né? A maior parte dessa quantia arrecadada foi referente ao nosso zagueiro da base, aí, o Vitor Reis, vendido ao Manchester City por 35 milhões de euros. Na época, a cotação estava 217 milhões de reais. Então, o Palmeiras conseguiu esse montante muito maior justamente pela venda do Vitor Reis. Então, no mês de janeiro, o Palmeiras
teve como superávit 196 milhões e no mês de fevereiro teve um déficit aí, foi um pouco a mais do que o previsto, mas o Palmeiras teve um déficit de 36,4 milhões, tendo um acúmulo entre janeiro e fevereiro de 159,5 milhões de reais. Então o Palmeiras aí praticamente 160 milhões de superávit no mês de janeiro e fevereiro, e a ideia do Verdão é conseguir 1 bilhão em faturamento até o fim do ano, conseguir novamente esse faturamento. Ano passado a gente já conseguiu isso, a dona Leila, né, a tia Leila aí tá querendo repetir essa meta de 1 bilhão em faturamento, tendo como um objetivo inicial ali um superávit de 12 milhões de reais. Eu acredito que se o Palmeiras continuar nesse processo aí, ainda tem dinheiro para vir do Estevão, pode surgir novas vendas, né? O Richard Rios aí muito interessado a times europeus. Tem outras peças do elenco que pode sair no meio do ano também e no fim do ano talvez. Então acredito muito que o Palmeiras consegue atingir essa marca aí de 1 bilhão de reais em faturamento. E eu acredito que o superávit no fim do ano vai ser muito mais do que os 12 milhões previsto. E a situação do Dudu, galera? Eu quero que vocês deixem aí no comentário o que vocês acharam. O Palmeiras fez certo em deixar o Dudu ir pro Cruzeiro? Tá saindo muita reportagem referente ao Dudu aí. O jogador pediu a demissão do técnico e acabou, se eu não me engano, o técnico ficou sabendo desse pedido do Dudu, acabou afastando o jogador. Teve vídeos também, né, da torcida perguntando pro Pedrinho, e o Dudu vai ficar no time, não vai? O que tá acontecendo? E ele falando assim, vai vazar, só fazendo um movimento com a mão. Então a situação do Dudu lá no Cruzeiro tá complicadíssima. Ele só tá querendo, na verdade, a rescisão lá, receber o dinheiro dele e ficar tranquilo. Ele foi justamente por causa disso, todo mundo sabe dessa ideia aí, né, que ele teve de ganhar dinheiro lá no Cruzeiro, não quis permanecer no Palmeiras, aí depois fica brigando aí porque não tá sendo titular lá no time deles, porque sempre foi titular no Palmeiras e não aceita a reserva. Só que ele tem que entender que ele teve uma lesão muito complicada e ele já tá com 33, 34 anos de idade, então é um jogador aí que já está numa idade avançada e se ele não estiver aplicando um bom futebol, ele vai esquentar o banco, não tem o que fazer. Então deixa aí, eu quero saber a opinião de vocês referente ao Dudu. O que vocês acham? O Palmeiras fez certo de deixar o Dudu sair pro Cruzeiro? Porque a situação dele lá não tá nada fácil. Pra você que permaneceu aí no vídeo, deixa aquele like, se inscreve, ajuda a gente a crescer. Estamos chegando a quase 1000 inscritos, galera. Então conto com a colaboração de vocês. Entrega para mais palmeirenses aí. Amanhã eu trago mais notícias do Palmeiras. E amanhã tem Ceará e Palmeiras pela terceira fase aí da Copa do Brasil. Bora torcer pro Verdão. Falou, galera. Até amanhã.